Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje o assunto é forças intermoleculares e como essas forças intermoleculares podem influenciar na temperatura de ebulição de compostos orgânicos. Vamos lá entender isso daí. Primeiro, gente, a gente tem que entender o que são forças intermoleculares. Então, são forças que atuam entre as moléculas, não é a ligação entre os átomos. E quanto maior for essa força, maior será a energia que você precisa colocar para separar essas moléculas, certo? Então, quanto maior for a força intermolecular, maior terá que ser a temperatura de ebulição dos compostos orgânicos, certo? Então, olha só, segue o vídeo aí pra gente ver o que a gente vai responder hoje para vocês. Então, veja, aqui nós temos 4 compostos orgânicos, sendo que o 2-metilbutano tem uma temperatura de ebulição aproximada aqui de 28 graus, a butanona de 80 graus, o 2-butanol aqui uma temperatura de ebulição aproximada de 100 graus, enquanto o ácido propanóico uma temperatura aproximada de 141 graus Celsius. Então, a pergunta de hoje é: por que essas substâncias possuem essas temperaturas de ebulição tão diferentes, sendo que são substâncias tão parecidas? Vamos lá entender isso daí, gente. Segue aí, E fica de olho aí no nosso vídeo. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Então, para a gente entender aqui qual é a influência aqui, o que influencia nessa temperatura de ebulição, a gente vai analisar aqui a força intermolecular desses compostos orgânicos. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso. Aqui é um hidrocarboneto, então eu tenho uma substância aqui formada, uma molécula aqui formada só por carbono e hidrogênio. Toda vez que eu tenho uma molécula dessa forma, formada só por carbono e hidrogênio, aqui eu tenho uma molécula considerada apolar, então eu não tenho formações de dipolos. Ok, eu não tenho formação de dipolos dentro dessa molécula, mas essa molécula vai ser atraída por outra molécula igual. É por isso que existe a substância 2-metilbutano, certo? Então, uma molécula de 2-metilbutano vai ser atraída por outra molécula de 2-metilbutano. E como que essa molécula é atraída por outra? Toda vez que eu tenho moléculas apolares, a força intermolecular ou a força que atua entre uma molécula e outra é o dipolo induzido ou dispersões de London. Já aqui nessa molécula de butanona, eu não tenho só carbono e hidrogênio, eu também tenho carbono com uma dupla aqui com o oxigênio, uma dupla ligação com o oxigênio. O que acontece nesse caso? O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. E no que isso vai interferir? Como ele é mais eletronegativo, ele tem uma maior força de atração em relação ao elétron que ele compartilha. Então aqui ele forma um dipolo negativo, enquanto no carbono há uma formação de dipolo positivo. Como há uma formação de dipolo na molécula, significa que eu tenho uma molécula polar. Muito bem. Só que essa molécula, ela vai atrair uma outra molécula de butanona. Então, é por isso que existe a substância butanona, tem um conjunto de moléculas. E como que ela vai atrair? Além do dipolo induzido, porque eu também tenho carbono e hidrogênio, eu também vou ter uma força de atração pelos dipolos. Então, o dipolo positivo de uma molécula vai atrair o dipolo negativo de outra molécula de butanona. Por isso aqui eu vou ter a formação eu tenho a força intermolecular chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, certo? Agora, isso não quer dizer que é a única força intermolecular atuando, porque se eu também tenho carbono e hidrogênio, aqui eu também tenho dipolo induzido, certo? Ou que a gente chama de dispersões de London. Já aqui no 2-butanol, eu tenho uma diferença também aqui, de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, o oxigênio é mais eletronegativo, então aqui vai ter a formação de um dipolo negativo, porque ele tem uma maior força de atração aqui sobre o elétron. Em compensação, o hidrogênio aqui
forma um dipolo positivo, ok? Então, aqui também será uma molécula polar. Só que o que vai diferenciar o 2-butanol da butanona? Quando eu tenho o hidrogênio formando uma ligação com o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eu tenho uma diferença de eletronegatividade aqui muito significativa. Então, o dipolo negativo formado aqui, ó, tanto para o flúor como para o oxigênio quanto para o nitrogênio, é muito mais forte, é significativamente mais forte do que o dipolo negativo, por exemplo, formado aqui na butanona. Então, aqui eu tenho, apesar de ser polar também, as duas substâncias, né, o 2-butanol e a butanona, aqui eu tenho uma força intermolecular que eu chamo de ligação de hidrogênio. Aí você vai me falar assim, poxa, mas você não está falando de força intermolecular? Por que você fala como ligação? Pontes de hidrogênio, por exemplo, já não é mais utilizado, ele não é uma forma correta considerada pela IUPAC, tá? Então, o mais correto é falar de ligação de hidrogênio. Ah, mas aqui eu não tenho uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio e o oxigênio? Sim, aqui é o que a gente chama de intramolecular, porque está dentro da molécula. Quando eu tenho essa força de atração, então aqui um dipolo positivo, que vai atrair o dipolo negativo de uma outra molécula de butanol, então eu vou ter várias moléculas de butanol uma ao lado da outra. Quando esse dipolo positivo, então, atrair o dipolo negativo de uma outra molécula de butanol, então eu tenho também uma ligação de hidrogênio, mas será uma ligação intermolecular, ou seja, uma força de atração entre as moléculas. Agora, não é porque eu tenho essa ligação de hidrogênio que eu também não tenho outra força atuando, eu tenho sim. Então, olha só, aqui eu também tenho carbono e hidrogênio, não tenho nessa molécula? Então, aqui eu também tenho a força intermolecular do tipo dipolo induzido também ocorrendo. Já aqui, ó, no ácido propanóico, eu tenho tanto carbono com oxigênio, então aqui eu já sei, inclusive, que a molécula é apolar, porque eu tenho formação de dipolo, então aqui dipolo negativo, aqui dipolo positivo, mas além da formação desse dipolo, ainda tenho outra formação de dipolo aqui, ó, que é o oxigênio, que tem uma eletronegatividade significativamente maior que esse hidrogênio. Então, aqui eu tenho a formação de um dipolo positivo e um dipolo negativo. Então, qual é a diferença mesmo entre esses dipolos e esses do carbono e oxigênio? É que esse dipolo negativo e esse dipolo positivo é bem mais forte. Então, no caso dessa força intermolecular gerada aqui em relação a outra molécula, ela será a ligação de hidrogênio. Além disso, eu também tenho aqui, ó, nesse caso, a formação de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, certo? E no caso, eu também tenho carbono e hidrogênio. Então, aqui eu também tenho dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui eu tenho o sentido do aumento da força das interações intermoleculares ou das forças intermoleculares. Então, veja só, o dipolo induzido aqui é a força intermolecular de menor intensidade. Então, ela é a mais fraca entre as forças intermoleculares que a gente observou. Seguida de quem? Seguida do dipolo permanente. Então, veja, quando eu tenho dipolo-dipolo ou dipolo permanente, você percebe que eu tenho uma força molecular mais intensa do que a de dipolo induzido. Então, eu vou precisar aqui de mais força para poder, ou mais energia para poder separar uma molécula da outra. Já a ligação de hidrogênio, dentre essas três, ou dentre as três que a gente viu, ela é a mais intensa. E o que isso vai interferir nas moléculas? Significa que quanto maior for a intensidade, né, dessas interações, maior também será o quê? Temperatura de ebulição. Então agora ficou mais fácil de entender essa diferença de temperatura. Veja só, o 2-metilbutano, que é o que possui a menor temperatura entre todos e significativamente menor, né, em relação aos demais,
possui apenas dipolo induzido, que a gente já viu que é a interação mais fraca. Se ela é a interação mais fraca, é mais fácil de separar uma molécula de outra, eu não preciso de tanta energia, por isso que eu tenho uma menor temperatura de ebulição. Já o caso da butanona, apresenta dipolo induzido ou dispersões de London, é a mesma coisa, lembrando, né? Além dessa força intermolecular, ela também possui dipolo permanente ou dipolo, a mesma coisa, tá? Como possui essas duas interações, a gente já sabe que a interação do tipo dipolo ou dipolo permanente é mais forte, certo? Então, se é mais forte do que a molécula que apresenta apenas dipolo induzido, então significa que ele já vai ter uma temperatura um pouco maior do que a anterior. Já nesse caso, eu também tenho uma molécula polar, assim como a butanona, mas além de possuir dipolo induzido, ainda eu tenho a ligação de hidrogênio, que a gente sabe que ela é mais forte comparada com dipolo. É por isso que no caso do butanol, né, do 2-butanol, ele vai apresentar uma temperatura de ebulição maior do que a da butanona. Em compensação aqui, ó, no ácido propanóico, eu tenho aqui a presença de 3 forças intermoleculares, dipolo induzido ou dispersões de London, dipolo permanente ou dipolo e a ligação de hidrogênio. Por isso que, inclusive, que essa ligação de hidrogênio é mais forte, só que ela vai apresentar em relação aqui, em comparação ao 2-butanol, ainda um dipolo permanente. Então, se torna aqui mais forte que a anterior. Então, por isso que eu vou precisar aqui de uma temperatura de ebulição maior ainda em comparação aqui com o butanol. Mas aposto que você deve estar se perguntando. Então veja, aqui desses compostos que a gente analisou as forças intermoleculares, olha só as massas molares desses compostos. Aqui eu tenho 72,15, 72,11, aqui já vai para casa do 74. Só que olha só, essa diferença aqui de massa molar não é significativa para a gente pensar nessa diferença aqui de temperatura de ebulição. Então, na verdade, nesse caso, o que mais importa aqui é o fator de maior influência, a gente percebe que é as forças intermoleculares. Bom, gente, se você ainda ficou com uma certa dificuldade para saber por que sua substância é polar, por que sua substância é apolar, então deixa aí nos seus comentários para que a gente possa fazer um vídeo sobre polaridade. E ó, não esquece, se inscreve no canal, dá um like se vocês estiverem curtindo aí e não deixe de ativar o sininho da notificação e avisar todo mundo aí sobre o nosso canal, tá bom, gente? Que eu espero que a gente consiga melhorar cada vez mais aí o conhecimento sobre química, tá? Bons estudos para você, até o próximo vídeo!